Olá pessoal, hoje a gente vai conversar sobre mais um tema da saúde mental. Um tema que é comum para a gente que vive a realidade da saúde mental, mas que gera dúvida para muitos pacientes, principalmente quando a gente passa por uma situação, às vezes de um surto, de uma ideação suicida, de uma dificuldade de controle da gente, de um parente. E o que a gente faz, né? A gente tem um vídeo sobre o surto psicótico, mas Rômulo, como é que eu faço para lidar com essa situação? É fácil internar? Para que serve a internação? Então é importante a gente também discutir isso, né? Qual o papel da internação psiquiátrica? Para que ela serve? Como ela ajuda no tratamento e na melhora de quem está passando por um momento difícil no seu dia a dia? Muitas das vezes, quando a gente precisa indicar uma internação psiquiátrica, o familiar, o paciente, a gente mesmo, fica um pouco sem graça, fica um pouco com receio de como vai ser a receptividade, de como que eu vou lidar com essa informação tão impactante que gera tanto sofrimento às vezes num familiar, mas que ao mesmo tempo é uma solução. Uma solução porque quando a gente não está bem, quando a gente está num surto, a gente não responde por si, a gente oferece risco para a gente, risco para quem está em volta, risco de cometer uma bobagem, o risco de assinar um papel de qualquer forma, de ser assaltado, de se colocar em situações de risco. Às vezes num quadro de mania, de euforia, o paciente às vezes pode estar um pouco mais hipersexualizado. E com isso não perceber se usou um preservativo, se protegeu. Então é importante que num surto, no momento em que a gente pare de responder por si, que a gente primeiro passe por uma avaliação psiquiátrica. Segundo, se for necessário, o profissional que é capacitado, que é o especialista, irá indicar. Muitas das vezes a gente precisa indicar uma internação. E ela é mal vista num primeiro momento porque parece que a gente está ofendendo, que seja algo punitivo, é algo doloroso, porque a maioria das vezes o paciente não quer, e o familiar fica com pena. Ah, eu não vou colocar minha mãe, eu não vou internar meu irmão numa clínica psiquiátrica. Mas pensa por outro lado, se você não fizer isso, o risco de suicídio aumenta, ele pode vir a cometer algo com outra pessoa, olha as implicações que isso gera. Então é importante que, se o paciente não está respondendo por si, se é agressivo, se está se colocando em situações perigosas, a gente precisa da internação. A internação não é uma punição, eu gosto de falar sempre isso. A internação é um ato de amor seu com o seu próximo. Você vai estar cuidando dele, você vai estar ajudando para que ele não faça algo que depois a gente venha se arrepender. Porque muitas das vezes a gente se arrepende. Então, assim, na internação, lógico que, independente se a clínica é particular, se é do SUS, que normalmente não tem uma condição boa, mas tem profissionais que vão acompanhar ele com a dignidade e vão atuar diretamente na necessidade dele. Logo, ele vai ter uma resposta mais rápida, ele vai poder sair daquele ambiente, mas ele vai voltar a si, a responder pelos seus atos. Então a internação, ela serve como um reequilíbrio, uma nova oportunidade para que essa pessoa volte ao seu estado normal. É necessário, às vezes, uma medicação intramuscular ou venosa, depende de cada caso, se for um surto de esquizofrenia, se for um quadro de abuso de droga que gerou um delírio, mas é necessário uma situação rápida. O hospital clínico, na maior parte das vezes, o paciente só vai ser sedado ou vai receber alta, vai bater lá, vai verificar que não tem nada da parte clínica, e ele vai ser liberado, porque o convênio não vai deixar o paciente estar ali e o médico também não vai achar necessário. Então, quando a gente pensa numa internação, a gente precisa o quê? De uma atuação rápida, eficaz e fazer com que o paciente volte mais rápido a responder por si, sem oferecer risco e nem se colocar em situações ruins. Então a internação psiquiátrica é uma tentativa de que, com o uso da medicação, que às vezes o paciente não enxerga a necessidade de usar, ele recupere esse equilíbrio. Então, se você está passando por uma dificuldade, se você tem algum conhecido que está se colocando em situações de risco, o profissional que cuida dele indicou uma internação, para um pouquinho,
pensa. Por quê? Porque ele está pensando muito além do que só em colocar um parente seu dentro de um local restrito. A internação psiquiátrica ela é muito mais abrangente. É uma forma de cuidar de quem você ama. Então, se você tem um preconceito, se você passa por alguma situação dessa, busque ajuda, converse, se informe sobre o local onde seria a internação, se você pode estar presente. Na maior parte das vezes as internações hoje, a família ela é mais do que necessária, ela tem que estar presente. Por quê? Porque vai fazer diferença na reestruturação dele. A ideia da internação é fugir dos atritos, melhorar rapidamente e voltar ao dia a dia. Hoje a gente não interna mais pacientes sem a necessidade de uma internação, como no passado era, e nem tanto tempo, porque ali não é o melhor local para ele. O melhor local para a gente é sempre na nossa casa, no nosso ambiente, no seio familiar, que é onde os problemas existem e as dificuldades irão acontecer. Então, se você está passando por uma situação dessa, busque ajuda, se informe, vença o preconceito, porque você estará cuidando de quem você ama, de quem está ao seu lado. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se você gostou, curte o vídeo, se inscreva no nosso canal, que você estará ajudando a mais e mais pessoas a receberem essa informação e a vencer muitos preconceitos que ainda existem no nosso dia a dia e na gente.